esse é o nosso Escola para Tarólogos. E hoje eu estou aqui trazendo um vídeo muito legal para vocês, que é contando a história mística de como teria surgido o tarô. Então, se você já ouviu essa história, depois comenta aqui embaixo. Se você acredita nessa história, comenta aqui embaixo. Primeiro eu vou contar a história e depois eu vou falar se eu acredito nela ou não, beleza? Lembrando que aqui a gente vai falar alguns processos históricos, alguns processos que foram transformados em consenso dentro da espiritualidade, né? Então, assim, calma, que eu acho que vai dar bom esse vídeo, mas espera aí. Primeiro, deixa o seu like se é a primeira vez que está me assistindo. Aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, é muito importante a sua inscrição, beleza? Mas bora lá. O assunto de hoje é a história mística do tarô. Conta-se em várias correntes esotéricas que o tarô teria se originado em uma antiga civilização chamada Atlântida. Sim, você já deve ter ouvido falar de Atlântida, mas não é a Atlântida aí daquele bonitão saindo da água lá do filme da Liga da Justiça, não. Tá? Atlântida seria uma civilização avançadíssima que teria vivido de 32 mil anos atrás até 17 mil anos. E essa civilização alcançou o seu potencial máximo, tanto de evolução moral, tecnológica, filosófica, né? Os espíritos que ali reencarnavam eram espíritos muito sábios, muito poderosos. Porém, os espíritos que vieram para reencarnar no planeta depois da queda de vários sistemas planetários, essa história envolve também outros planetas, né? Que começaram a reencarnar, começaram a trazer discórdia para aquela civilização. Os dias áureos de Atlântida estavam ficando para trás, né? Espíritos reencarnando de vários orbes mais densos que começaram a vir para o planeta, né, começaram a trazer alguns dilemas, alguns conflitos para a civilização de Atlântida. Inclusive, né, muitos sábios daquele povo já sabiam que a Atlântida estava a ponto de fato, sumir do planeta. Né? E aí o que acontece? Um meteoro teria caído em Atlântida, né, e dizimado ali, afundado toda aquele continente, né? E inclusive esse fato, segundo várias vertentes espiritualistas, teria impregnado tanto o nosso inconsciente coletivo que trouxe a ideia do dilúvio, né? Que é contado na Bíblia, que é contado também na epopeia de Gilgamesh e em outras histórias, por exemplo, até mesmo dentro da cultura iorubá, conta-se que o mundo já foi ali todo tomado de água e que algumas vertentes esotéricas, né, consideram que seriam esse afundamento de Atlântida. Né? Essa busca por Atlântida é tão famosa, né, não só hoje nos filmes lá do Aquaman, quanto também deu origem ao nome de um oceano, o Oceano Atlântico. Mas aí os sábios daquela civilização se reuniram, né, e eles queriam preservar o conhecimento de Atlântida. E já existiam alguns povos que viviam além de Atlântida, porém não com tanta evolução, né? Seriam povos mais primitivos ali, humanoides mais primitivos. Então eles queriam que o conhecimento de Atlântida fosse preservado, porém esse conhecimento não poderia cair em mãos erradas. E aí, conversa para lá, conversa para cá, como é que vai ser, como é que vai funcionar essa história, esse rolê, né? E aí eles chegaram a uma conclusão. Eles criaram 22 arcanos, e arcano significa mistério, né? E concentraram toda a sabedoria de Atlântida nesses 22 arcanos, que foram levados, né, pelos remanescentes, por aqueles que sobreviveram ao dilúvio, ao fim de Atlântida, para o Egito. Né? Então, o Egito foi e ascendeu através de todo o conhecimento atlante. E aí essa mesma linha de raciocínio, essa mesma linha de percepção, conta, né, que foram esses ensinamentos atlantes que ajudaram a civilização egípcia a alcançar o seu apogeu.
né? E explicaria também, por exemplo, as pirâmides, explicaria, por exemplo, toda a sabedoria espiritual, filosofia e conhecimento. Só que esse conhecimento era guardado às 7 chaves e somente os iniciados, né, os sacerdotes iniciados lá em Heliópolis, que era a cidade do Sol, tinham esses conhecimentos. O tempo passou e um homem, um jovem promissor, chamado Moisés, foi iniciado nesses mistérios. Sim, essa história que tem aliens, que tem Atlântida, que tem o Egito, tem agora Moisés também como um elemento recorrente, tá? Lembrando que não estou fazendo nenhuma referência bíblica, tá? Eu estou só contando a história para vocês, porque para quem gosta de tarô, para quem gosta de espiritualidade, é um assunto relevante, tá? Moisés foi iniciado e levou no seu êxodo do Egito, né? Ele leva esse conhecimento dentro ali do tabernáculo, entre os sacerdotes, e dá origem à Cabala, né? A Cabala, para quem não sabe, é aquela corrente esotérica que existe dentro do judaísmo. Ela teria se originado durante o período de peregrinação e êxodo do povo hebreu, do Egito, né, ali no momento em que eles ficaram aqueles 40 anos. Os cabalistas eram os responsáveis por manter o conhecimento de Atlântida, que passou no Egito e agora estava em posse deles. Passou-se muito tempo, né, muitos séculos, até isso, veio Jesus Cristo, né, passou o tempo, chegamos na Idade Média. O tarô ele continuava oculto até a partir ali do século 13 e 14, já em vias da Idade Média, né, começar a ruir, do mundo, né, da Idade das Trevas ir embora, o tarô começa a surgir. E é interessante quando a gente percebe isso, que todo conhecimento espiritual, quando ele surge, ele já existia antes para um grupo seleto, tá? Então não é nem tanto uma descoberta. O tarô não foi descoberto ali no século 13 e 14 na Europa. Ele já existia, ele só se popularizou, ele só se abriu para fora daquele universo hermético, né? Depois de várias famílias ali importantes, né, manter esses tarôs. E aí cada família nobre tinha o seu tarô. E aí ele chegou hoje para nós, se tornou um jogo oracular. Muitos estudiosos, muitos espiritualistas dizem que o tarô não deveria, ou pelo menos a proposta inicial não era de que ele fosse um oráculo, tá? Mas sim, como eu falei, um livro guardando todo o conhecimento de Atlântida. Tanto que é considerado um livro que Eliphas Levi, que é um grande ocultista, chamava o tarô de o livro de Thoth, né? Thoth, o deus egípcio da sabedoria. E aí hoje ele chegou aí, se popularizou no Ocidente e chegou aí na minha mão, chegou aí nas suas mãos, né? E essa seria a história mítica do tarô. Então, se você tem o tarô em mãos, você provavelmente tenha um livro, né, ancestral lá de Atlântida. Gilberto, você acredita nessa história? Olha, eu acredito. Eu vou ser bem honesto com vocês. Assim, eu acredito. Eu acredito em duende, eu acredito em fada, eu acredito em gnomo. Então, assim, as minhas crenças, elas são minhas. Eu não estou dizendo que você tem que acreditar. O canal é só para trazer conteúdo sobre oráculos, tarô, né? Então, eu achei interessante trazer essa história para vocês. Eu acredito particularmente, não dessa forma, não tão assim, essa epopeia, né? Parece que o tarô Não, eu não tenho essa carga toda, não. Porém, eu como estudioso do tarô há muitos anos, eu percebo que o tarô, ele tem tantas camadas, né? Ele é como uma cebola. Você pega uma lâmina e medita sobre ela e você tem infinitas possibilidades. Eu acho que é uma das coisas mais perfeitas que a inteligência humana criou. De verdade, assim, sem puxar saco pro meu ganha-pão, né? Porque eu sou tarólogo, eu trabalho fazendo leituras oraculares, mas é uma coisa de muita profundidade, de muitas camadas, e que existem sim muitos mistérios. E que tem que ser algo criado por pessoas muito evoluídas, por pessoas que têm um padrão de pensamento 1 milhão de vezes maiores que o meu.
Então eu acredito sim. É claro que não dessa forma, mas eu acho que aonde tem fumaça tem fogo. Eu aprendi isso. Então se existe essa história, e se a gente começa a pegar, por exemplo, referências de Atlântida por grandes filósofos, né? Quando a gente pega, por exemplo, similaridades ali entre a cultura egípcia e o arquétipo do tarô, né, os símbolos do tarô, você começa a ver que de fato tem. Quando a gente associa, por exemplo, as letras do alfabeto hebraico, né, da cultura ali da Cabala, com os arcanos do tarô, você vê que existem pontos de convergência, você começa a entender que sim, existem elementos tanto da cultura hebraica quanto da cultura egípcia dentro do tarô, tá? Mas é claro que essa não é a história formal, não é a história assim documentada bonitinha, né? E se você quer que eu fale qual que é a história formal, né, sem esse movimento mirabolante, né? Comenta aqui embaixo nesse vídeo que eu posso trazer a história formal. Como é que o tarô surgiu e quais são as referências assim históricas mesmo, que a gente pode provar, ó, o tarô começou aqui com essa pessoa nesse momento histórico, beleza? Então, se você quer que eu faça esse vídeo, comenta aqui embaixo, beleza? Se o pessoal pedir, eu vou trazer aí a história verdadeira e aí a gente confronta a lenda e a história e a gente vê qual das duas tem mais razão, beleza? Então, por hoje é só. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!